Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o terceiro dia da semana do DP. Vamos aguardar aí as pessoas que estão entrando. Todos bem-vindos. Uma boa noite. Juliana, Débora, Rose, Luana. Que bacana. Todos estão me ouvindo? Coloquem aí nos comentários se estão me ouvindo, se a imagem tá boa. Boa noite, House. Que legal. Muito bom estar com vocês. Nós entramos agora um pouquinho mais cedo, mas estamos aguardando aí. A gente iniciou um pouquinho antes para as pessoas acessarem, né? O professor José Maia, ele entrará daqui a pouco na live, né? Nós vamos começar aí às 19 horas. Um encontro de muito conteúdo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem esses minutos para compartilhar nas suas redes. Quem ainda não segue o Assessoria Verbo, passe a seguir. O professor Maia entrou aí, eu já vou chamá-lo aqui na live. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Tiago. Como é que vai você? Muito bem. Muito bem. Graças a Coisa Deus. boa. Graças a Deus. Estamos juntos. Que bom. Boa noite, boa noite, meu amigo. Eu acho que tá dando um eco. Eu acho que tá dando um eco na tua aí. Onde poderia ser? Eu só estou com você aqui. Eu posso botar o microfone e ver se melhora. Vamos testar. Vamos testar. Eliette Rezende, Samara, Samantha, boa noite para vocês. Digam aí de onde vocês são, qual cidade. Então, será que agora melhorou? Vamos ver. Sim, melhorou. Então, farei com o microfone. Todos estão escutando o professor? Coloquem aí nos comentários se vocês estão escutando o professor. Vocês me ouvem? Com eco ou sem eco? Agora sim, olha aí. Para mim tá perfeito o áudio. Isa de Novo Hamburgo. Tem o pessoal de São Paulo. Digam aí de onde vocês são. Ó, Niara de Recife. Niara. Quem será essa Niara? Conheço uma Niara, minha querida Niara. Débora é de Santos. A Isa de Novo Hamburgo. Uma turminha boa. Isso. Que coisa boa, muito bem. Vamos bater papo. Isso. Esse é um dia. Vamos aguardar uns minutinhos, professor, que nós anunciamos às 19. Aí já teve. Tem gente de Gravataí, de Sapucaia do Sul. Gravataí é uma cidade aqui de Rio Grande do Sul, né? Vizinho a Porto Alegre. Sapucaia do Sul. A Niara diz que é essa mesmo, é que você conhece. É Nica. Niara, eu acho que eu vi a foto dela. Nica, querida. Adoro ela. Grande advogada nossa aqui. Ó, a Carla de São Paulo, da APDP.
A PDP, muito bem. A PDP é uma associação de profissionais de processamento de departamento pessoal em São Departamento Paulo. pessoal. Já tive algumas palestras lá, um pessoal muito dedicado. Ah, que bacana. Muito bacana. Ó, para quem está chegando, a mensagem para vocês é que assim, ó, estará cada vez melhor, tá? E ó, vai ser bom. Coisa boa. Muito bom. Não desistam, porque se dormir já aparece um MP, né? É um MP, é uma portaria, um decreto, mas sabendo que vai ser bom e cada vez melhor. Isso. E que tudo isso vai passar. Essa é a minha mensagem primordial. Tenho tido muitas oportunidades de dar alguma mensagem e eu acho a mais importante é essa, para que as pessoas pensem muito no que estão fazendo, como estão fazendo, porque isso vai passar. E todos nós estaremos juntos depois, se Deus quiser. Então, vamos ter nos conhecido melhor, vamos ver como nos comportamos em situações como essas, vamos ver quem são nossos empregadores, vamos ver quem são nossos empregados, até que ponto estamos juntos, vamos ver quem é nosso inquilino, quem é o proprietário do imóvel que a gente mora, enfim. Eu acho muito importante que as pessoas tenham consciência de que isso vai passar, pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Nós temos muito o que cuidar nesse período, porque vai ter o depois. Eu digo que os médicos estão cuidando das pessoas e os contadores precisam cuidar das empresas. Isso. São duas frentes e precisam cuidar muito bem. Porque depois que isso passar, a gente tem um lado humano, vai todo mundo se abraçar, vai todo mundo sair dessa quarentena, vão valorizar mais as pessoas, os filhos que brigavam com os pais vão se amar, né? Já tem até casos de casamento que estão sendo reatados, né? Por causa da quarentena. Tem todo um lado humano na história e faz parte. Isso é bom, né? Muito bom. Mas nós também temos o lado da lei, né? Então, às vezes, aquilo que o empregador fez que não foi tão certo, no momento do amor, o empregado ele foi lá e acordou, mas depois que passou isso, olha a dor de cabeça, hein? Então, principalmente nós do departamento pessoal, que somos aí os guardiões da lei, precisamos orientar muito bem o empregador para que lá na frente ele não tenha essa dor de cabeça, né? Isso mesmo. E se assegurar com o jurídico. Essa é outra recomendação que eu sempre tenho dado. Quem vai executar vai ser o DP. Quem vai fazer as coisas e quem vai assumir a responsa por ter feito certo ou errado vai ser o departamento. Então, sempre que for preciso, sempre que for possível, recorre ao jurídico, faz uma consulta, para que, mesmo porque muitas vezes é análise de risco. Risco sempre há. Viver, como já dizia, viver é muito perigoso. É perigoso. Então... Eu digo que eu gosto da emoção, mas eu não gosto do perigo. Estava lembrando, Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Então, sempre você está fazendo opções e essas opções implicam risco. Muitas vezes implicam riscos. E, então, vamos dividir esses riscos nesse momento e mesmo porque há uma necessidade muito grande de integração, de interação entre os setores das empresas. E você colocou muito bem, Tiago, com relação à saúde, né? É uma crise de saúde das pessoas e das empresas. As empresas têm uma saúde. Algumas vão sobreviver, algumas vão fenecer aí com o coronavírus. Algumas que não se estruturaram para um momento de crise, algumas que não têm mesmo como se estruturar. Mas o conselho que a gente tem feito, e aqui eu vou aproveitar para dar para parabenizar o trabalho de vocês por essa série de vídeos, porque o conselho que eu tenho dado e o conselho que nós todos temos dado é esse. Procurem a informação. Há muita fonte de informação. Hoje você tem acesso à informação de qualidade. Então, eu assisti a palestra ontem do nosso amigo Claudeci,
Claudeci é uma referência, é impressionante a precisão que ele fala, como ele sabe de tudo, como ele tem muitos anos de INSS, ele sabe como a coisa funcionava, sabe o que mudou, sabe como vai funcionar, então ele traz muita segurança, né? E é esse o caminho que eu aconselho as pessoas. Vamos conversar, procurar as fontes melhores de informação e tomar as medidas menos arriscadas, risco sempre haverá, as menos arriscadas e dar a solução melhor para o momento, porque isso vai passar. E quando isso passar, a gente vai estar apto a retomar o crescimento. E só aqueles que sobreviverem. O caminho sim. é então esse. Falando em Claudeci, antes da gente entrar aí no nosso conteúdo, ele está aqui na nossa live, está aí de espectador, mandou um abraço para ti e diz assim, ó, vou dar uma aula agora, mas quero deixar um abraço para meu querido amigo Maia. Eu sou fã. E olha outro aí que tal, Humberto. Humberto, já ia falar. Isso aí, então. Humberto diz que Claudeci tem uma bola de cristal com pilhas permanentes. Impressionante. E Humberto é outro. Você tá com a live marcada com o Humberto ou não? Humberto será amanhã às 16 horas. Olha aí. Então, tudo isso acessível aí, gratuitamente, você ter a informação precisa. Parabéns a vocês da Verbo Assessoria. E vamos aí conversar. Vamos lá. Já chegou nossa hora. Quem vinha já veio. Vamos lá. Pessoal, 2.800 pessoas, é isso. Isso. O nosso assunto de hoje vamos falar de planejamento trabalhista, né? Com reflexo aí nas nossas obrigações tributárias, né, e trabalhistas, enfim, as nossas declarações. Então, eu convidei o professor Maia, ele é o coordenador do projeto social, ele é coordenador do curso de pós-graduação da BSSP. Deu uma travada aqui, mas saiu, né? E tem aí toda a condição de nos orientar nesse mundo, né, de planejamento trabalhista, que é o que a gente precisa. Já devia ter feito, mas quem não fez, ainda há salvação. Não pode deixar de fazer. É isso? Então, professor, fique à vontade, a palavra aí é sua. Então, Tiago, você lembrou, né? Eu estou na coordenação também, junto com o professor Luiz Antônio, do nosso MBA, específico em auditoria trabalhista e previdenciária, na BSSP, e nesse momento de recesso, de quarentena, em que a gente não está dando aulas presenciais, a gente conseguiu disponibilizar para os alunos uma disciplina específica, ministrada por EAD, à distância, e foi uma disciplina a mais, não estamos substituindo nenhuma disciplina do curso, todas as outras que estão pendentes em cada turma, estamos com mais de 30 turmas, todas as aulas serão dadas, mas isso ficou como um produto a mais, que quem quiser aderir vai poder assistir às aulas. E a gente escolheu justo esse tema. A gente falou, o nome da disciplina que a gente criou foi Planejamento Tributário como Ferramenta para a Gestão de Crise. Ou seja, para um momento como esse. Há muitas ferramentas disponíveis no momento comum, em todos os momentos, para que as empresas possam fazer escolhas, como vão gerir o seu pessoal, como vai contratar, como vai administrar. Mas existem algumas ferramentas específicas que se aplicam a momentos como esses. E a gente, nesse curso, a gente está fazendo um passeio sobre as ferramentas que estão ao alcance do empregador desde antes, que já estão lá na CLT. Olha, você tem essa possibilidade, no caso normal do seu negócio, talvez se aplique fazer um planejamento dessa forma. Então a gente explica o que é um planejamento trabalhista, como você escolher que tipo de vínculo você quer ter, que tipo de relação com cada trabalhador, mas especificamente no momento de crise, onde você não está
muito preocupado em fazer investimentos, por exemplo, na formação, na capacitação do seu pessoal, onde você não está com interesse em contratar necessariamente, onde você está com um risco muito grande face à diminuição da demanda dos seus serviços, um risco muito grande de perder aquele seu pessoal, o seu quadro. Sabemos que o patrimônio mais importante de uma empresa é seu quadro de pessoal, e você ter que abrir mão de um trabalhador desse, demitindo porque você não tem como pagar, nesse momento passa a ser muito importante conhecer todos os recursos que estão ao alcance do empregador. E para isso a pessoa vai ter que se atualizar. São os recursos que já existiam antes de um momento como esse, que a gente já poderia ver na CLT, alguns artifícios que poderiam ser usados, como colocar os funcionários em férias, como ter um banco de horas. Esses são artifícios que você sempre faz quando há uma diminuição da demanda, para não ficar com aquele quadro de pessoal inchado quando você não precisa, e você guarda, vamos dizer assim, aquelas horas daquelas pessoas para o momento que você tem uma demanda maior. Então, o problema é que num momento como esse, muitas vezes você não tem tempo de cumprir a legislação na forma que ela estava para aquele ambiente, digamos assim, de normalidade. Houve uma mudança muito grande e são essas, na legislação, e são essas mudanças que as pessoas têm que tomar conhecimento muito rápido para tomar uma decisão segura, que não traga um passivo trabalhista para frente, mas que tome de maneira muito célere para que não perca tempo com isso. Então, o que a gente tem feito, e talvez seja esse início da nossa conversa que eu podia dizer, era a pessoa ter que tomar conhecimento logo da lei que saiu logo quando o governo se deu conta da pandemia, que teve a Lei 13.979, que, na verdade, instituiu a condição de calamidade pública, juntamente com o decreto que regulamentou, mas que já criou alguns conceitos, né, como quarentena, como isolamento, e teve que, ao definir isso, ao definir essas condições, ao criar, vamos dizer assim, estruturar o ordenamento jurídico para que trabalhadores, no nosso caso, ficassem nas suas casas sem trabalhar, nasceu a necessidade de fazer uma regulação de como seria regulada esse afastamento desse trabalhador. Você teve uma conversa maravilhosa ontem, já fiz referência com o Claudeci, dizendo onde entra a seguradora, a grande seguradora do trabalhador, que é o INSS, quando o trabalhador é acometido daquela doença, da Covid-19, e como ele vai poder fazer uso desse seguro, que também é de interesse da empresa. Mas há aquelas situações em que a pessoa não foi contaminada, só é um grupo de risco, ou aquela situação que sequer a empresa pode continuar trabalhando porque não tem demanda. Então, o que é que aconteceu? Depois da lei que definiu essas circunstâncias, eu diria que pavimentou um pouco o ordenamento jurídico para a entrada das medidas que os governos teriam que tomar para que não houvesse um colapso da economia, na verdade, que não houvesse essa quebra geral, e o governo tomou essas medidas, primeiro naquela medida provisória na 927, né? Eu acho que você conversou também sobre a 927, alguma coisa com o Claudeci, que ele já tentou viabilizar aquelas ferramentas que já havia, tentou viabilizar num momento desse, ou seja, saiu reduzindo os prazos. Você quer dar férias? Você vai poder, mas férias você tem que avisar com 30 dias, tem que pagar 2 dias antes do gozo das férias. Aí veio a medida provisória e disse, não, nesse caso específico dessa pandemia, você avisa com 48 horas e já pode colocar o trabalhador de férias. Mas eu não tenho grana para pagar, para ter um desembolso desse, para botar de férias. Tudo bem, coloca-se para que você pague aquelas férias quando você teria que pagar um salário, ou seja, até o 5º dia útil do mês subsequente. Ele fez isso com relação às férias. Mas lá mesmo assim eu já vou ter que pagar o terço de férias, que é uma remuneração maior, que eu estou sem movimento. Vamos fazer diferente, vamos deixar para que o terço de férias, terço constitucional, só seja devido lá em dezembro, junto com o 13º. Vejam só, com relação às férias,
o governo flexibilizou o prazo da comunicação, flexibilizou o prazo do pagamento das férias, assim, e flexibilizou muito mais ainda o pagamento, o prazo para o pagamento do texto constitucional. Isso se aplica tanto às férias individuais como às férias coletivas. Sim. Então, já foi uma flexibilidade para se fazer uso desses recursos. Em seguida, ele disse, mas também não, se você não quer dar férias, e mais com relação às férias, ainda sem passar, que foi eu diria até um precedente perigoso, ele deixou você adiantar férias que não estão vencidas. Mais de uma férias que não está vencida. Tudo isso. Mas veja que tudo isso cai um pouco nas costas do trabalhador. É ele que está abrindo mão das férias dele. Ele que está perdendo e vai fazer o que nessas férias? Vai para a cozinha. Fazer a conta foi dividida, né? A conta foi dividida, mas infelizmente eu vejo que o peso maior tudo bem que num ambiente de crise nós não podemos, o empregado ele não pode simplesmente cruzar o braço, né? A gente tem que se dar a mão, mas sabemos que na relação de trabalho o empregado é a parte mais fraca, né? Pois é, e pior do que isso é perder o emprego. Sim, essa a questão. Então, aí desandou, né? E se a empresa quebra, você vai perder o emprego. Então, essa foi a parte da flexibilização, mas que sobrou a conta do trabalhador. No meu ponto de vista, há um preço alto, que é o preço para se manter a empresa. Veja que essa medida veio para as empresas, né? E veio aí outras medidas com relação a linhas de financiamento para financiar a folha de pagamento. Houve outras medidas para se preservar a saúde da empresa para ela sobreviver a essa crise. Na verdade, desde que, veja que todas essas medidas estão relativamente condicionadas, essas não, as outras que a gente vai falar, pelo menos, mas a do financiamento condicionada à manutenção do emprego do trabalhador. Esse é o objetivo, essa é a meta dessas normas, de tentar preservar o emprego do trabalhador. Com relação a 927 ainda, além da flexibilização dos requisitos para se dar umas férias, seja coletiva ou individuais, houve também a flexibilização do próprio banco de horas. Mediante acordo individual, em 48 horas as pessoas podem fazer banco de horas e poder compensar aí até em 18 meses. Isso foi uma flexibilização com relação a isso. Houve uma flexibilização também em relação a deixar o trabalhador trabalhar em casa, num teletrabalho, né, fazendo aquele acordo, simplesmente. E tudo isso foram formas que se mexeu nos institutos que já havia no direito do trabalho para se possibilitar digamos assim, a guarda dessas horas de trabalho para um momento em que haja demanda e, nesse momento, não ser só custo do empregador sem uso. Acho que foi por isso aí. Mas, Tiago lembra que na 927 veio o artigo 18, cruel artigo 18, dizendo simplesmente, empregador, se você também não quiser ficar com o trabalhador, não precisa nem rescindir o contrato, nem pagar a verba rescisória, você suspende o contrato dele por até 4 meses. Crueldade, né? Esse artigo foi de uma violência. Por quê? Porque não foi feito isso sem criar toda a infraestrutura para criar um meio de subsistência para esse trabalhador durante esses meses que o seu contrato estivesse suspenso. Por isso que o presidente se sentiu obrigado a revogar em menos de 24 horas o artigo, né? Foi muita pressão, revogou aquele artigo e esperou-se mais uma semana para vir, então, a medida provisória 936, aquela que a gente já está conhecendo e que ela veio, aí sim ela trouxe as alternativas. Ela criou a condição e disse assim, olha aí, vai ser possível sim suspender contrato, mas se houver acordo com o trabalhador, a empresa vai poder fazer essa suspensão, mas o governo vai pagar o salário dele durante aquele período. Essa foi a grande diferença. Ah, mas eu não quero suspender.
mas quero diminuir. Eu estou com a demanda reduzida, queria só diminuir as horas que ele trabalha para mim. Tudo bem, você diminui as horas e o salário dele na mesma proporção, e o governo paga a diferença. Essa foi a intenção da medida provisória 936, de criar a situação para que atender a necessidade das empresas que não conseguirem eventualmente pagar suas folhas, mas que reduzir o preço das suas folhas de pagamento, mas o governo aí sim arcando com um benefício extraordinário, um benefício emergencial, para fazer face àquela diferença de salário perdida numa negociação dessa com o trabalhador. Isso foi a solução que veio na 936, mas que está aí, a gente está acompanhando aí essa polêmica, né? Amanhã sai, né? Amanhã resolve. Amanhã tem uma decisão muito importante no pleno do STF, porque vai se trazer, eu acho que vai se trazer a segurança jurídica. Eu tenho uma opinião, Tiago, eu também não sei a sua, não vi se você já se manifestou sobre esse assunto, mas eu vi muitas manifestações na internet de alguns juristas e eu vou ser bem sincero, nessa posição eu me sinto meio isolado, inclusive entre os meus colegas, é que eu achei a decisão do ministro Ricardo Lewandowski uma decisão muito boa. Veja só. Eu acho que as pessoas disseram, e é o que eu acho onde está o equívoco, disseram que essa decisão disseram duas coisas, que a decisão trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Sim. E disse que inviabilizou a medida provisória 936. Cara, a minha visão foi do oposto. Foi do oposto. Primeiro, insegurança jurídica já existia, já estava latente na forma que foi redigida a 936. Estava muito clara ali. Todas as pessoas que eu conheço já tinham levantado. Puxa, e se acontecer de alguém questionar se fazer redução de salário e jornada mediante acordo individual? Já que a Constituição é clara, expressa, e a Constituição é para momentos como esses, que só pode ser feito mediante acordo coletivo. Ou seja, a insegurança já estava posta. Pior do que o partido lá, qual foi? Foi o Rede Sustentabilidade, que entrou com a ação da inconstitucionalidade, né, a ADI. E pior fosse se fosse daqui a 3 meses, todo mundo já tinha feito, aí vem alguém e diz, olha, não podia ter feito. Cara, todo mundo que acreditou nisso estaria lenhado, teria dizer, meu Deus do céu, como pode? Não é isso mesmo? Ao levantar logo essa tese, aí meu ponto de vista, e para mim ficou muito claro, ao levantar essa tese, já vai trazer a segurança jurídica, porque vai se decidir em nível de pleno do STF a legalidade, a possibilidade ou não disso. 2, a decisão primeira que eu achei primorosa do Lewandowski, eu achei que ela foi clara e eu achei que ela foi expressa em aproveitar a provisória. Ele não acolheu o pedido do autor, né, da inconstitucionalidade, e fez uma interpretação pela Constituição, ou seja, conforme a Constituição. Ele disse, não, olha, conforme, para que fique de acordo com a Constituição, já que a medida provisória já impôs que houvesse a remessa dos acordos para os sindicatos, vamos dizer que se ele não responder, ele aceitou. Puxa, que coisa melhor do que isso? Ou vamos dizer, e aí ele disse na explicação no embargo, que também ele disse não acatou o embargo da AGU, mas disse, não, eu não aceito embargos porque não há omissão, não há nada, mas eu vou lhe explicar melhor o que eu quis dizer na minha sentença. E explicou primorosamente, dizendo, olha, eu estou dizendo que vale desde da assinatura do acordo, estou dizendo o que a medida provisória já dizia, que tem que prestar informação ao sindicato, já estou dizendo que se o sindicato não disser nada é porque aprovou,
E estou dizendo que se ele optar por fazer um acordo coletivo, o trabalhador poderá aderir desde que lhe seja mais favorável. Então ainda trouxe institutos primários do direito do trabalho de que se aplica a norma mais favorável. Então eu achei tudo isso muito positivo. Semana que vem vamos ter segurança jurídica e as pessoas vão fazer seus... Essa é a minha visão e a importância de se conhecer isso para se dar os passos com segurança. Eu acho que é essa... Para quem leu a decisão do ministro Lewandowski, eu particularmente eu gostei muito do texto que ele redigiu ali justificando a decisão dele, né? E para mim ficou claro. Concordo que se definisse que é válido o acordo individual, seria muito mais fácil nesse momento de estresse, né? Tem sindicato querendo cobrar R$ 800 por empregado. Então, em contrapartida, tem sindicatos que não, pode mandar por e-mail mesmo, já resolve, vê um ponto ou outro que está em desacordo e já está dando a mão, vamos dizer assim, né, para resolver, para cuidar do emprego, vamos dizer assim, a manutenção do emprego. E tem sindicato não, está querendo fazer o caixa na crise, né? Literalmente querendo fazer o caixa na crise. Então, talvez liberar esse acordo individual de uma vez, pacificar isso, seria aí uma forma de fazer a coisa andar, vamos dizer assim, né? Mas tem a questão sim, né, de garantir a condição ao empregado. O sindicato, o Lewandowski, ele nessa segunda decisão dele, ele disse isso, né? O papel constitucional do sindicato, né? Papel garantido na Constituição, né? Então, a gente tem que pesar isso aí, né? Então, eu nada melhor do que isso ir para o pleno. Vamos ter ali uma decisão que, se é assim como você disse, seria muito melhor que eles reconhecessem que, diante dessa pandemia, diante dessas circunstâncias, cabe sim um acordo individual. Se eles decidirem isso, está pacificado, resolvido o problema. Se ninguém tivesse discutido isso, meu querido, daqui a 6 meses, como você falou bem no começo da nossa conversa, na hora que deixa de ser meu bem e passa a ser meus bens, na hora da separação, meu querido, vai ser um pega para capar, cada um por si, e cada um vai colher isso. Ao passo que, isso estando conformado em nível de pleno, não há mais o que discutir e a gente vai saber se é possível fazer com segurança esse acordo da forma que está sendo feito. Eu acho que isso vai ser o melhor. Acho que só trouxe segurança e vida para essa medida provisória. E a intenção, aí eu vejo, porque eu tento deixar à parte todas as manifestações políticas, todos nós temos nossos lados, nossas preocupações. Eu sou auditor fiscal do trabalho, eu sou do lado trabalhador, mas eu posso lhe dizer dos esforços com que eu presenciei, das pessoas em tentarem fazer alguma coisa que preserve as empresas e que diminua as dificuldades do trabalhador. Então, poder viabilizar... É justamente isso. Na crise não tem como olhar político. A gente, principalmente nós que somos do DP, se a gente for ter bandeira política nessa hora, a gente vai se matar. Já basta os políticos lá em cima, né? A gente, nessa hora, tem que olhar para o que é legal. Posso ou não posso? E criar a estrutura. E eu acho que nosso papel, muito maior, é de passar segurança ou mostrar os riscos bem dimensionados para que os gestores possam tomar suas decisões e possam tomar com segurança. Eu acho que eu sou grato ao que aconteceu, porque em menos de 2 semanas, ou um pouco mais de 2 semanas, vai se ter um veredito sobre a legalidade do caminho, e aí sim vamos poder com mais tranquilidade usar esses instrumentos que a gente falou de planejamento trabalhista para sobreviver a essa crise
terrível. Acho que não teremos, espero que não tenhamos nada pior para frente, mas vai ser algo que nunca esqueceremos, né? Algo muito grande. Sim, agora, Maia, olhando o que você nos apresentou na sua fala, como é importante, antes da tomada de decisão, a empresa desenhar um planejamento, né? Antes de executar. Tem uma amiga nossa que está participando aí da live, e para mim foi um caso de sucesso, né? A empresa parou, falou, não vou tomar decisão nenhuma agora. Eles ficaram ali 3 dias planejando, vendo as possibilidades, qual o melhor caminho, seja para suspensão, seja para redução, para férias, para licença remunerada. E a partir daí, depois de 3 dias planejando, aí sim, eles foram colocar em prática aquilo que foi planejado. Então, eles não estão agindo na emoção. A gente precisa ser racional, né? Então, o quanto é importante. Nós temos várias possibilidades antes das MPs e depois das MPs. Então, nós tivemos mais oportunidades, né, nesta crise. Agora, qual que é o melhor caminho? Hoje eu atendi uma colega que ela disse, olha, a minha empresa ela não vai suspender contrato, não vai reduzir e nem vai parcelar o FGTS. Ela está bem, os contratos dela tá andando, é a empresa da construção civil, não foi assim abalada e vai manter. Em contrapartida, o outro, eu tenho 240 contratos para fazer a suspensão do contrato. Né? Então, como é importante fazer o planejamento, né? Importantíssimo, e ter, eu diria assim, as fontes seguras de informação. Porque é muita legislação saindo, que a gente está falando aqui dessa meia dúzia de medidas provisórias que atingiram de alguma forma relações trabalhistas. Mas veja a parte tributária, todos os tributos, quem foi postergado, quem foi diferido, o que não foi, como fazer. Às vezes um diferimento desse é mais complicado para a empresa e mais caro do que pagar logo aquilo se for uma coisa relativamente barata, do que criar todas as estruturas para fazer um financiamento desse. Precisa lembrar, né, Maia, que a conta ela não foi perdoada. Ela foi adiada, né? Isso. E algumas sob rígidas condições. Exemplo, há linhas de crédito e que foram disponibilizadas para alguns empregadores, mas que implicam estabilidade para aqueles trabalhadores. Fica impedida de demitir depois de fazer seus ajustes. Então, há de se pesar muito, mas o que eu estava falando era justo isso. Saber a fonte, a quem recorrer, e daí a importância, e aí da nossa área, que dá treinamento, a importância dos profissionais estarem update, né, totalmente atualizado com o que está acontecendo, sabendo quais são os caminhos para poderem passar segurança na hora de dar as alternativas para esse planejamento. Esperar 3 dias é razoável e é necessário fazer esse planejamento, mas ela não tem muito mais tempo que isso. Cada dia que ela está passando, ela está perdendo, por exemplo, de que fosse o governo a estar pagando aquele benefício. Porque espera um dia mais, espera outro. Então, tem que se ter muito rapidamente as informações para se ter segurança para a tomada de decisão. E o caminho é esse. Aqui você vai nesse caminho e você vai ter essa avaliação. E aí a minha querida Niara, nem sei se está para ainda. Então, pega a responsabilidade lá do jurídico, bota o chambegão deles lá na proposta, porque eu acho que juntos todo mundo divide a responsabilidade e com certeza vai sair algo melhor do que se você fizer sozinho sem compartilhar com as pessoas. Eu acho que esse é o caminho e acho que se você tem interesse, e aí você vê muita gente que está meio perdida, mas se você tem interesse em ultrapassar essa crise, há caminhos para isso. Eu tenho alguns amigos pessoais que lá no grupo, amigos e irmãos, a primeira coisa que disseram, não,
me chamam Cuquinha. Eu tô fechando, eu não aguento mais uma semana. Eu disse, calma, parceiro, calma, irmão. Aguarde, veja o que vai aparecer por aí. Agora já está numa outra condição. São duas empresas, um da área de material de construção, outro da área de uma lavanderia. Aí cada um agora já está revendo, parece a oportunidade que eles não tinham antes, já estavam meio mal. Agora ele tem condição de fazer um planejamento e de passar aí durante a crise, pelo menos, conhecendo essas alternativas, de talvez suspender o contrato de trabalho dos seus empregados, talvez de se fazer um financiamento, e quem sabe eles não saem muito melhor do que eles entraram na crise. Eu acredito nisso. A importância de estar bem assessorado, né, Maia? Eu vejo, aqui eu vou abrir um parênteses, que a gente já vai para o segundo bloco da nossa live, por causa do tempo. Mas a importância do profissional do DP, do empresário, ele está bem assessorado. E pessoal, grupo de WhatsApp é terra de ninguém. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu criei na época do E-Social para ajudar, quando o E-Social foi criado, para ajudar várias pessoas. Continuo nesses grupos, faço ali a mediação. A gente não consegue fazer dedicação exclusiva a esses grupos porque nós temos nossos clientes para atender, não é isso? Só que grupo de WhatsApp é terra de ninguém. Às vezes uma pessoa pega uma informação, não sei aonde, larga no grupo, sem a fonte, não é confiável, e aí você orienta o seu cliente ou o seu empregador baseado naquela informação, e a informação é furada. Olha o problema que você está criando. Então, fazer parte do grupo é muito bom, sim, é bom, mas observe qual é a fonte daquela informação, confirme essa informação antes. Né? A Cris Gonzaga, vou mencioná-la aqui, né, porque ela disse, o grupo da Tânia é top. É lógico, né? Eu estou lá neste grupo, o grupo da doutora Tânia Gurgel, ela estará conosco aqui na sexta-feira, mas olha de quem está falando, né? Não desprezando os demais colegas que mantêm grupos, muitos profissionais estão aí, mas grupo de WhatsApp, saiba, grupo de WhatsApp é terra de ninguém. Então, verifique, confirme qual é a fonte dessa informação, para aí sim, você, ainda assim, né, pensar, vou utilizar ou não, né? Mas cuide isso, né? Busque aí uma assessoria, um advogado, até mesmo você se aperfeiçoe, vá fazer curso, vá adquirir conhecimento, tem curso pago, tem curso solidário, tem curso de graça, tem curso de tudo que é jeito. O importante é se especializar. É muito importante isso. Né? Isso. Aí saber que você também, né, Maia? Isso, mais que nunca. Eu tenho dito isso. Há um divisor de águas. E acho que vai ser o segundo bloco, Tiagão, com relação ao E-Social. Eu acho que o E-Social já foi um marco na necessidade das pessoas se capacitarem, estarem aptas ao novo mercado de trabalho, porque houve uma mudança muito grande na forma de se trabalhar. E quem já se aproximou do E-Social tem noção de que todo aquele conhecimento que teve no passado, que ele tem até então, seja da rádio, aquele especialista em CAGED, aquele que faz uma GFIP como ninguém, todo esse conhecimento não vai ter mais utilidade, ou seja, vai ter utilidade quem fala a nova língua do mundo do trabalho. E essa nova língua é o E-Social. Então, eu já tenho dito, cara, você quer estar bem posicionado no mercado, no novo tempo, nessa nova era, você vai ter que se capacitar. Não tem mais espaço. Havia muito espaço, inclusive, eu sempre disse isso. Eu trabalhei, né? Eu não sei, Thiago, eu acho que eu já disse a você, mas eu trabalhei 10 anos na área de departamento pessoal e na área financeira, antes de virar auditor fiscal, numa construtora grande. E eu sei o que é o DP, eu virei muita noite para fazer folha. E eu me lembro muito de engenheiro, era uma grande construtora, de engenheiro chegar chutando a porta no departamento pessoal, dizia, eu quero 30 pedreiros para amanhã de manhã.
doutor, não é assim, doutor, não é assim, não, é assim, eu quero amanhã de manhã. E estava lá amanhã de manhã, porque eram as condições. Mas ali, é o que eu digo, havia uma época que, e foi até pouco tempo, em que não havia muita diferença de quem fazia bem feito do quem não fazia. Todos faziam, e importava era que os pedreiros estariam lá 30, no dia seguinte, 30 pedreiros. Mas a questão é que acabou-se esse tempo. Ali, a fiscalização chegava em 2 a 3% das empresas. A partir de agora, no nível de informação e no nível tecnológico, é 100% das empresas que estarão expostas. São as empresas todas estarão expostas e todos os seus procedimentos estão visíveis. Então, é o nível de exposição que aumenta a percepção de risco por parte do empresário e que vai fazer a mudança da conduta. Então, eu preciso de alguém que saiba fazer e faça correto, porque a partir de hoje não é quando tiver uma fiscalização. A partir do E-Social, tudo o que eu estou fazendo está indo para uma malha para ver se foi feito da forma correta. Essa é a grande diferença. Quem não tiver capacitado vai, sem dúvida, não conseguir cumprir com o seu papel de executar todas as tarefas de um departamento pessoal. A necessidade de formação é essa. Como é importante isso, né? Tu trabalhaste na construção civil, eu também trabalhei, né? Eu iniciei no mundo trabalhista, numa empresa de construção civil, e era uma empresa a gente prestava serviço para uma siderúrgica. Então, nessas paradas de manutenção, a gente contratava 500 pessoas para trabalhar 5 dias. 1.500 pessoas para trabalhar 15 dias. A gente mal terminava de cadastrar, já tinha que fazer a rescisão. Era uma vida louca, né? Mas impressionante. Aprendemos muito, né? Valeu a pena. Mas você falando de E-Social, e o E-Social simplificado? Ele vai sair ou não? Pois é, então, o E-Social hoje é uma realidade, né? E eu acho que nunca se viu o quão necessário era que o Estado tivesse se modernizado para poder, por exemplo, dar conta, está dando, eu diria assim, tropeçando ainda, mas para dar conta de um momento como esse. Mas o E-Social já é uma realidade, já está implantado em todas as empresas privadas, só não está ainda nos órgãos públicos, faltando só uma segunda parte, ou a última parte, para o terceiro grupo de empresas, que são as empresas pequenas, né? Ou seja, todo mundo já tem que informar o E-Social, todas as suas admissões, todos os seus desligamentos, os afastamentos, apenas que as empresas menores, as micro e pequenas, ainda não estão obrigadas à folha de pagamento. Mas toda a movimentação, sim. E isso tudo, a gente conseguiu chegar até aqui. Mas quem viveu o ano de 2019, eu digo que foi um ano terrível, né? E eu digo que o E-Social sobreviveu das cinzas, né? A Fênix, e eu faço questão de dizer isso. Então, a gente já olha para o coronavírus. Eu ia tirar uma brincadeira aqui, mas muito perigosa, não vou tirar, não. Mas quem olha para o coronavírus já diz, esse aí é melhor do que o tal do fulaninho ali que já quis derrubar o nosso projeto. No ano de 2019 foi algo que me surpreendeu, porque quem já assiste às minhas palestras há muitos anos já via, como eu estava dizendo, com muita segurança, não tem mais retorno, não tem como voltar mais atrás. Porque a gente já implantou, porque não tem mais como a gente fazer isso. De repente vem alguém e diz, não, vou passar a faca no E-Social e o E-Social vai ser extinto. Cara, eu não imaginava cair em descrédito por algum tempo, durante algum tempo, com todas as pessoas que eu tinha assegurado que o E-Social chegaria ao seu fim, seria implantado, seria o caminho. Muitos duvidaram, são muitos investimentos que são feitos em relação a isso. E nesse momento houve uma insegurança muito grande. Mas sobreviveu. Mas sobreviveu como? Como foi que sobreviveu o E-Social? E eu brinco com o pessoal lá do Pará. Eu digo assim, tem um ditado paraense que diz que
há malas que vêm para Belém. É uma brincadeira que diz assim, há males que vêm para o bem mesmo. Houve uma demanda muito grande da equipe do E-Social em gerar uma simplificação. Essa foi a condição imposta pelo ministro Guedes para que o E-Social não fosse extinto, para que ele continuasse, disse, tudo bem, mas vocês têm que simplificar isso aí, reduzir pela metade, e é a isso que a gente chama do novo E-Social. O novo E-Social, que há uma demanda de que a gente mude o nome, nem o nome eles querem que continue, certo? Então, a gente está chamando novo E-Social porque não definiu-se ainda o nome, mas esse novo E-Social é que é o mesmo modelo do E-Social, que todos já conhecem, só que com informações mais reduzidas e com validações mais simplificadas. Fica mais fácil de se mandar as informações. Por outro lado, fica mais fácil de errar também. Aí há um balanço que as pessoas têm que ver. Há menos validações que não impedem o envio da informação, fica mais fácil se concluir o trabalho, mas já há de se tomar mais cuidado, e aí é um papel muito importante dos próprios softwares, dos fornecedores de software, de colocar todas as validações necessárias para que não se enviem informações equivocadas. Mas é esse o novo E-Social. E ele sai. O E-Social não teve solução de continuidade, ao contrário. O E-Social ali, eu digo que ele se fortaleceu. Ao ser definido, apesar de ter ido numa medida provisória, no texto da medida provisória, a extinção do projeto, apesar de ter tido muita gente do próprio governo dizendo que o projeto ia ser extinto, o projeto continuou, e isso é a prova de que ele não tem mais retorno. E mais do que isso, esse ano nós substituímos a carteira de trabalho. Não tem outra forma de você ter a carteira de trabalho sem o E-Social. Esse ano a gente substituiu o CAGED, não há outra forma de se ter informações estatísticas hoje, senão por meio do E-Social. A gente substituiu a RAIS para as empresas que já informaram folha de pagamento. Então, temos agora informação de muito melhor qualidade com relação às estatísticas do trabalho. Já automatizamos o seguro-desemprego, você está com o seguro-desemprego 100% digital. Todas essas entregas foram feitas com base no E-Social, que agora vai ser o novo E-Social. Então, se alguém tinha dúvida, e é natural que tivesse no ano passado, diante de tanta batição de cabeça, agora não há mais o que se ter dúvida, e o conselho que eu dou é, pessoal, se aproprie do E-Social. Seja você o detentor do conhecimento. As pessoas têm um medo, alguns fazem o terror. Tem muita gente querendo complicar as coisas para poder dar a solução. Não, pessoal, eu digo isso. Vá lá, se aprofunde lá, passe 2 semanas, você sai doutor do E-Social, e a partir dali você se livra daquelas outras obrigações e tem muito mais segurança de tudo que você está fazendo. É o conselho que a gente dá. Então, respondendo a sua pergunta, o E-Social está aí, continua, e o novo E-Social é o mesmo E-Social, só que mais simplificado, e essa versão mais simplificada, a versão oficial, deve sair em breve. Estávamos para publicar na semana em que houve vamos dizer assim, a quarentena. Mas a gente já publicou aquela versão beta, está lá no portal do E-Social, e essa versão beta provavelmente terá muito poucas alterações para a versão oficial. Todas as empresas de software já tiveram acesso, já estão se capacitando para fazer a adaptação dos seus sistemas, e em breve teremos o que se chama aí do novo E-Social. Show. Estamos caminhando para os 5 minutos finais. A Daiane, ela fez um comentário só para a gente se divertir um pouquinho, né? O E-Social é inofensivo até ter múltiplos vínculos. É verdade. Cara, porque o E-Social... Aí, Daiane, é isso aí, eu digo isso mesmo. Poucas coisas eu vejo tão absurdas na legislação do que a forma que se impôs para o empregador calcular os tributos
em caso de múltiplos vínculos do seu trabalhador. Mas essa é uma dificuldade hoje, não é social. Eu não sei como é que você faz hoje. Essa trabalheira toda que você tem dele eleger na ordem que ele quer que seja computado, dizer a cada empregador o que ganha no outro canto para ver se chegou no teto lá do salário do salário de contribuição. Enfim, isso é uma das coisas que o E-Social fez, foi emergirem todas essas loucuras que tem na legislação, mas é verdade. Mas o E-Social é ainda a expressão das dificuldades que existem na legislação. Aliás, foi uma demanda que sempre me fizeram. Sempre que eu cheguei, as pessoas dizem, vocês têm que mudar a legislação. Antes a gente diz, olha, então faça assim, você muda a legislação e a gente muda o E-Social para se adaptar à legislação que vocês fizerem aprovar. Mas, senão, a gente não teria feito o que fez se a gente tivesse esperado que a legislação chegasse no momento ideal. A gente nunca mudaria. Bacana. Interessante, Maia, que eu sempre disse para os meus alunos e fico feliz em ouvir o que você disse. O E-Social ele pode mudar de nome, pode mudar de cor, pode mudar a cara dele, mas o esqueleto dele, a essência dele é a mesma. Isso aí não muda, né? Então, as pessoas elas precisam entender que E-Social ele é um banco de dados para a malha fiscal. Não temos outro meio a não ser falar isso, porque a gente está declarando uma escrituração fiscal digital. Então, você tem que entender que ele faz parte de uma malha fiscal. Então, preste atenção no que você vai declarar. Não declare qualquer coisa. Não é como um programa que você fiz, testei, deixa eu ver aqui, vou tentar de novo. Não. Você está fazendo uma escrituração fiscal digital. Preste atenção no que está fazendo. Ele pode mudar a cor, pode mudar o nome, mas a essência de fiscalização e o que já existe nele, isso não vai mudar. Então, a gente tem que cuidar disso. Caminhando para o final, a gente tem 2 minutinhos só. Eu quero agradecer a tua presença, mas também a presença dos meus alunos, a presença dos demais espectadores que estão chegando ao nosso canal. A Verbo Assessoria é uma empresa que o nosso lema é o conhecimento é o que nos move. Então, a gente quer promover o conhecimento a todo tempo, né? E graças a Deus temos aí a parceria do Maia, da Tânia Gurgel, do Humberto Lucena, do Claudeci, do Dr. Gilson Gonçalves, tem do Paulo Molina, não sei se eu falei ele, né? Mas tem a BSSP. A BSSP me presenteou com essa caneca aqui, ó, para vocês verem, ó. Plante sua boa sorte com sabedoria e colha prosperidade, né? Então, conhecimento, né? Conhecimento aplicado, a gente consegue prosperar, isso é certo. Então, agradecer ao Maia, agradecer a todos vocês. Essa é a semana do DP. Em outubro, 15 de outubro, nós teremos aqui em Porto Alegre o nosso segundo encontro gaúcho de profissionais do DP. Então, o Maia esteve aqui na primeira edição, foi muito bom, né? Então, Maia, muito obrigado a todos que estão aqui, os meus alunos, os meus amigos, né? Gratidão. E amanhã nós temos um encontro às 16 horas com o professor Humberto Lucena, às 16. As redes sociais precisam ser ajustadas, mas todos saibam que é às 16. Maia, muito obrigado. Com a palavra aí você, a gente ainda tem uns minutinhos antes de encerrar. Eu que agradeço, Tiago. Agradeço a todo mundo que assistiu, que aproveitou aí essa horinha de quarentena para assistir. Parabenizo a você pela iniciativa, por essas lives que eu tenho visto, é onde que eu tenho visto as informações com melhor qualidade. Então, vamos aproveitar, fazer desse limão aqui uma limonada, aproveitar o tempo que a gente puder para acrescentar conhecimento e sairmos dessa fase, que é muito difícil, mas vamos sair melhores e mais fortes. Abraço Show. A todas e todos. Agora dá um sorriso aí, vamos fazer uma pose que eu vou tirar uma foto. Show. Aí.
São Boa. 22 segundos, eu ativei o comentário de novo. Gratidão a todas as pessoas. Poliana Tibúrcio, Thiago Fred, Humberto Lucena, Claudeci, professora Lieda Amaral, nossa top das galáxias. Um forte abraço a todos e até o próximo.